O ES News Especial está começando e traz em destaque: Ministro da Fazenda Henrique Meirelles fala em retomada do crescimento do país e comemora a queda do desemprego. Ética, como construir o Brasil que queremos. Evento discute a maior crise moral e política da história do país. Intercâmbio, uma alternativa para quem deseja aprimorar o inglês e adquirir novas experiências profissionais. Farol de Santa Luzia recebe 100 mil visitantes no primeiro ano de reabertura em Vila Velha. Você confere ainda uma entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, sobre os 2 anos após o maior desastre ambiental da história do país. O ES News Especial já está no ar. Na última semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, veio ao estado para se reunir com o governador Paulo Artung e para participar de um encontro empresarial na região serrana. Na ocasião, Meirelles se mostrou esperançoso com a recuperação do país e com a queda do desemprego. O país já retomou a trajetória de crescimento. O Brasil começa a crescer de maneira forte agora. Nós temos aí já o 6º mês seguido com criação de emprego líquida na economia, isto é, o número de empregos criados é maior do que o número de empregos que são fechados, porque é uma recuperação espetacular em relação ao que tivemos nos últimos anos. O produto está crescendo, o varejo está crescendo, a indústria está crescendo, o comércio está crescendo bastante, o varejo está crescendo muito. A inflação brasileira hoje, nos últimos 12 meses, quer dizer, a inflação no último ano, até agora, de 2,5%. É uma das mais baixas da história do Brasil. Taxa de juros vai atingir o nível mais baixo em 60 anos. Em resumo, estamos com todas as condições agora para crescer. O ministro falou ainda que o modelo fiscal desenvolvido pelo governo do estado serve de exemplo para o país e que a economia capixaba está auxiliando na retomada do crescimento nacional. O governador Paulo Artung afirmou que mesmo durante a crise, o Espírito Santo está conseguindo avançar na implementação de políticas públicas transformadoras. O país está recuperando, ainda lentamente. O Espírito Santo, da mesma forma, o Espírito Santo está recuperando, mesmo sem a atividade da Samarco, que é uma atividade importante na nossa economia. A gente olhar os números que foram divulgados pelo Instituto Joana de Santos Neves, mostram claramente que, do ponto de vista técnico, o Espírito Santo já saiu da recessão. Nós estamos aí com um crescimento de vendas em diversos setores da nossa economia, aumento de produção em diversos setores da economia. Então, assim, nós estamos ainda lentamente, mas num processo de recuperação. Em tempos de crise política e econômica, discutir a ética e a moral tornou-se tarefa complexa e extremamente necessária para a manutenção da cidadania. E esse foi o assunto discutido durante esse evento, nesta Universidade Particular de Vila Velha. Entre os palestrantes, o seminário contou com a presença do professor e doutor em Ciências da Comunicação, Clóvis de Barros Filho. Chega a impressionar muito como é que na nossa sociedade cada um vai atrás do próprio prazer de maneira a passar por cima como um trator de tudo que vê pela frente. E parece que a sociedade aplaude quem faz isso, porque a nossa pelo menos, né? Porque muitos que ontem foram capas de revista, hoje estão presos, né? Parece que temos uma certa fascinação por quem obtém sucesso de qualquer jeito. E isso precisa começar a mudar. O secretário de Estado de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, também participou do evento e ressaltou a importância de um comportamento ético no dia a dia das pessoas. O país está uma bagunça, as pessoas estão com a bússola moral mal alinhada. Esse é o momento para nós discutirmos não apenas pessoas,
como se tem discutido diante da crise política, nem discutir propriamente reforma isso ou reforma aquilo, mas para além disso, quais são os valores que nós temos para alinhar nossa bússola moral nesse momento de tanta incerteza, de tanta confusão política, econômica e social. O senador Ricardo Ferraço, que também prestigiou o evento, comentou sobre o momento delicado que passa o Brasil. Não apenas uma crise ética, vive uma crise política, vive uma crise econômica com elevados reflexos sociais, mas vive na prática uma crise moral sem precedentes, por ausência de valores, por ausência de princípios. A necessidade fundamental de nós redefinirmos o papel da política, dos políticos, com novos métodos, novas atitudes. A ideia é que o conteúdo desse debate seja reunido em um livro. Esse material que vai ser discutido aqui hoje, ele vai se transformar num livro futuramente, do Clóvis de Barros e do Júlio Pompeu. Então, para a gente é uma honra poder debater esse tema tão importante, tão urgente para o momento atual do Brasil. Muito bem, agora aqui nos estúdios do ES News Especial a gente vai falar sobre os 2 anos após a chegada da lama da mineradora Samarco aqui no Espírito Santo. Uma lama que causou destruição em Minas e o mesmo aqui no estado. 2 anos depois, o que mudou? Quais as diferenças? Entre outros assuntos também do meio ambiente aqui no Espírito Santo, a gente está recebendo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira. Secretário, bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Fabiano. Prazer é nosso, secretário, viu? Olha, falar, como a gente abriu agora a conversa, né? A gente vai citar alguns assuntos, algumas áreas que o governo do estado tem realizado nessa área do meio ambiente, mas antes, como não falar, aniversário de 2 anos. 2 anos de uma tragédia, 2 anos que a gente não queria estar comemorando, infelizmente, mas lembramos para tentar ver e, enfim, ver o que mudou, né? 2 anos dessa tragédia, né? Pois é, né? Uma tragédia que atingiu o Espírito Santo fortemente na bacia do Rio Doce, o rio mais importante do nosso estado. O estado foi vítima desse processo e é fundamental a proatividade que o governo teve para poder dar conta dos problemas. Eu acho que se nós não tivéssemos tido isso, nós estaríamos numa situação muito pior, porque um problema que poderia ser judicializado está sendo discutido em outras instâncias que não atendimento à população diretamente atingida. Então, o Estado, desde o início, desde a primeira notícia do acidente, ele tomou medidas, começou a monitorar o Rio Doce, atuou junto à empresa para que garantisse o abastecimento de água naquela época. O monitoramento tem sido executado até hoje. Hoje, inclusive, o Rio Doce é a bacia em termos de monitoramento ambiental, de qualidade da água, de quantidade de água, ele é a bacia mais monitorada do Brasil. E isso foi feito em função de ações em que o Estado foi parceiro com os governos federais, os governos de Minas, na criação de um termo de compromisso ambiental, com a criação da Fundação Renova, para resolver os problemas. Temos 15 anos de investimentos em programas que vão ser desenvolvidos nos próximos daqui para frente e que demonstrando qual é o desafio que nós temos, né, de recuperação dessa bacia fundamental para o Espírito Santo. É um desafio grande, né, secretário? É o que o senhor falou, realmente um dos principais rios do Espírito Santo, né, que é a Bacia do Doce, não só para o estado, para Minas também. A gente esteve agora bem recentemente, visitando os municípios do estado, né, que foram diretamente atingidos, né, Colatina, Baixo Guandu e Linhares, e a gente sente isso na população, secretário. As pessoas ainda estão esperando muitas respostas, né, em especial da Fundação Renova. Assim, parece que essa reparação ela ainda está bem lenta, está difícil começar de fato, não é verdade? Assim, a gente entende muito a ansiedade das pessoas que elas foram atingidas. Imagina o que era o Rio Doce no passado, principalmente para as pessoas mais antigas, né? Mas a gente pode dizer assim que houve um período, esses 2 anos, foram muito de atendimento às questões emergenciais. Houve muito investimento na contenção dos rejeitos lá em Mariana.
Hoje há uma situação mais estável. Ainda há um trecho do rio que tem muito sedimento que precisa ser retirado e ações de recuperação precisam ser executadas e nas enchentes eles podem descer. Mas foi feito também toda uma ação de cadastramento de famílias atingidas. Hoje já são mais de 3.000 famílias que foram identificadas, cadastradas, que estão recebendo auxílios emergenciais. Recentemente, na última reunião do CIF, foi aprovada a indenização que essas famílias têm direito a receber, um processo de negociação intensivo que foi feito, e assim, as pessoas esperando por alternativas, por exemplo, no caso de regência, em relação à questão de como vai ficar a vida daqui para frente. Estou recebendo um auxílio, mas eu era pescador. O que eu vou fazer daqui para frente? Vou viver só de auxílio? Então, é um acidente que traz muitos desafios. Nós estamos de olho e trabalhando todos eles. Eles estão previstas ações em todos os programas para a reativação da economia da região atingida, inclusive. No mês passado foi lançado um programa de 50 milhões de investimento em crédito para a reativação da economia nos 5 municípios atingidos aqui no estado. Então, assim, temos desafios importantes pela frente. E essa retomada da economia e da atividade das pessoas que foram atingidas é a nossa maior preocupação hoje. E realmente, como o senhor falou, é um desafio mesmo, né? Foram cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos que foram despejados no rio e chegaram ao Espírito Santo, né? Depois de passar por série de vários municípios, de Minas também. Enfim, prejuízo para o meio ambiente, prejuízo pessoal, material para as pessoas, mas para o meio ambiente eu acho que é incalculável, realmente. E é importante também nós colocarmos uma outra situação, assim, que é a da própria bacia. Nós estamos vivenciando esse ano a mínima vazão histórica já conhecida do Rio Doce. Antecedendo ao desastre, a vazão do rio era cerca de 116 metros cúbicos. Há 2 semanas atrás ele atingiu 70 metros cúbicos por segundo. Nunca foi observado. Isso é fruto do mau uso histórico que a bacia tem. Há muitas áreas degradadas na bacia do Rio Doce. Então, assim, o acidente veio intensificar um problema que a bacia já tinha. E as pessoas sentem isso também. Se a gente tivesse um rio com maior vazão, talvez os impactos do acidente da Samarco não fossem tão severos. Secretário, vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, a gente vai por um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, sobre esses 2 anos após a tragédia de Mariana, que atingiu vários municípios mineiros, mas também aqui no Espírito Santo, e também outras ações da Secretaria de Meio Ambiente aqui no Estado. Bem rápido, a gente volta já com o ES News Especial. A seguir no ES News Especial, intercâmbio, uma alternativa para quem deseja aprimorar o inglês e adquirir novas experiências profissionais. Farol de Santa Luzia recebe 100 mil visitantes no primeiro ano de reabertura. Você confere ainda os filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark na Grande Vitória. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje o assunto é meio ambiente. São 2 anos após a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, que trouxe muitos malefícios para muitos municípios mineiros, mas também para municípios capixabas, né? Nosso convidado é o secretário de Estado de Meio Ambiente aqui do Espírito Santo, Aladim Cerqueira. E no bloco anterior nós falamos um pouco sobre o que isso gerou, né, secretário? Como que a gente ainda tem reflexos, e vamos ter por muitos anos, eu penso, de toda essa tragédia ambiental, né, gerada em Mariana. Agora, o Estado tem realizado também algumas outras ações em paralelo, secretário. A gente estava conversando um pouco aqui, tem um programa chamado Águas e Paisagens, que prevê aí um cuidado talvez um pouco maior com os mananciais mesmo, né, com as nascentes, enfim, com a fonte da vida, não é? É isso aí. Nós falamos um pouquinho, as nossas bacias hidrográficas, elas estão em estados em função do histórico de uso, em condições que precisam muitos investimentos públicos. E nós estamos fazendo, o governo do Estado do Espírito Santo está fazendo o maior investimento ambiental da sua história.
tem um passivo grande na região metropolitana da Grande Vitória, em todas as cidades, para a questão do tratamento de esgoto. As cidades que cresceram sem tratar esgoto. E hoje o governo está investindo em tratamento de esgoto. Quase todas as cidades hoje atendidas pela CESAM têm investimento em saneamento. Nós vamos, com o programa As Águas e Paisagem, retirar o esgoto da Grande Vitória, tanto por meio em parceria, junto com as parcerias público-privadas que estão acontecendo em Vila Velha, em Cariacica, tem investimentos dos programas Águas e Paisagem em contrapartida aos recursos privados. Nos municípios pequenos, lá em Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, o governo está investindo para o tratamento de esgoto, então os rios vão descer com muito mais qualidade, saindo das cidades que vão para o rio que abastece a Grande Vitória. Nós estamos também investindo lá na cabeceira do rio Itapemirim, na região do Caparaó, retirando o esgoto de todas as cidades que são atendidas pela CESAM. E, ao mesmo tempo, nós estamos investindo em florestas. O programa Reflorestar, um programa que é exemplo no Brasil, ele segue modelos internacionais de recuperação de florestas. Nós fomos lá conhecer a experiência da Costa Rica, como que eles conseguiram sair de 20% de cobertura florestal para 50% num período relativamente curto, para que a gente pudesse modelar o reflorestar aqui no Espírito Santo. Nós estamos pagando ao produtor rural com recursos de royalties de petróleo para ele recuperar áreas degradadas. Então, é o governo investindo em produção de água nas bacias, lá nas nascentes e na qualidade quando trata os esgotos das cidades. Isso é investimento em recuperação ambiental do que nós fizemos no passado. Isso, por exemplo, tem que ser feito na bacia do Rio Doce, em outras bacias também que ainda não são atendidas pelo Estado, mas é um programa que vai ter uma repercussão importantíssima em termos de qualidade ambiental. Os números são muito interessantes. O secretário falava comigo um pouco antes, são 42 milhões de reais já investidos ao longo de 5 anos, né, do programa, 7.230 hectares de florestas conservadas com o pagamento desses serviços ambientais, né, e são mais de 5 milhões, não, 5 mil, né, 5 milhões de mudas plantados de várias espécies aí nessas propriedades, é isso, secretário? 5 milhões de mudas plantadas. É muita coisa. Nós estamos criando um mercado no Espírito Santo para os viveiros que produziam espécies da Mata Atlântica e não tinha para quem entregar. Isso é muito bom. Né? Nós estamos colocando dinheiro na mão do produtor para ele comprar mudas, para ele comprar insumos, para ele cercar áreas estratégicas para a recuperação das bacias. Sem florestas, nós não vamos ter recuperação dos nossos rios, mas nós estamos fazendo um diferencial importante no programa Reflorestar, que é dar ao produtor a oportunidade de ter renda com floresta. Vocês aqui da cidade não imaginam o que o produtor pensa em ter uma floresta na sua propriedade. A legislação hoje não permite que ele explore. A mata é da sociedade, então ele acha que ele entrega aquela propriedade, aquele passo da propriedade para o governo, para a sociedade. A gente precisa criar um modelo em que ele tire renda da floresta, plante para poder colher. E esse modelo é fundamental. A Europa regenerou suas florestas assim, os Estados Unidos regeneraram suas florestas assim, a Costa Rica regenerou suas florestas assim. Então, nós estamos criando com o Reflorestar um modelo diferenciado para trazer o produtor rural. Hoje pagando, mas daqui a um tempo eu acredito que criando os modelos e as oportunidades, a gente vai conseguir fazer isso até por meio de crédito, emprestando dinheiro ao produtor rural. Essas alternativas de renda, a renda para o produtor cada vez melhor, é o nosso sonho com o Reflorestar, que alia a renda com produção de água nas nascentes. Secretário, olha, infelizmente o tempo já está no finalzinho. Quero agradecer ao senhor por ter tirado um tempo vindo conversar com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo, no SN Especial, sobre meio ambiente, né? Infelizmente, falando um pouco sobre esse assunto que não é tão bom, né? Que é a questão dessa marca, dessa lama que trouxe tanta tristeza para as nossas capixabas, para os mineiros também, mas falando de assuntos bons também, de ações que o governo tem feito para, enfim, melhorar o meio ambiente aqui no estado, né? Parabéns pela atuação, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, secretário. E a gente continua com o ES News Especial.
O intercâmbio é uma alternativa para muitos brasileiros que se sentem sem promessas para um futuro profissional estável no Brasil. Entre as principais motivações para o estudo no exterior estão a busca de um currículo com diferencial e oportunidades longe da crise, e opções de trabalho remunerado durante e depois dos cursos de alguns países têm viabilizado cada vez mais esse projeto. A procura ela tem sido cada vez maior pelas pessoas na oportunidade no exterior, em estudar, em trabalhar, se qualificar, se preparar para a sua carreira. Então, hoje em dia, o inglês é fundamental para uma seleção, para a pessoa se destacar aqui no mercado. Entre a grande variedade de destinos, alguns países se destacam entre os mais procurados de quem deseja fazer o intercâmbio. Nós destacamos alguns destinos que se tem a permissão de trabalho, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, dando destaque aí para esses dois primeiros países, Canadá e Austrália. Austrália, você tem um apelo, né, pela própria cidade, em ser as cidades que tem ali, são lugares paradisíacos. O salário lá médio, ele é muito elevado, então as pessoas são muito bem remuneradas, mesmo estrangeiro. Esse jovem casal escolheu a Austrália para aprimorar o inglês. A primeira situação que a gente avaliou, no caso, né, foi qual país atenderia os dois. Em relação a diversas situações. Primeiro, de economia, em relação ao estudo, o clima, né? Qual iria se adaptar, tanto na minha área quanto na área dela. E aí a gente foi fazendo uma pesquisa em vários países, chegou a 3 no final, né? Irlanda, Canadá e Austrália. E aí no final a gente chegou e viu que a melhor opção pra gente seria a Austrália. Os Estados Unidos também atraem interessados em aprimorar a língua inglesa ou mesmo desenvolver uma atividade profissional. Em alguns casos, a vivência do intercâmbio é tão positiva que podem ocorrer mudanças nos planos. E o país, que seria para uma temporada pequena, pode se tornar o endereço fixo. E esse é o caso do Abel, que resolveu mudar radicalmente a sua vida. Ele atua como consultor financeiro e já mora há 1 ano e meio em Nova York, nos Estados Unidos, junto com a sua esposa e 2 filhos. Escolhi os Estados Unidos porque eu atuo na área de business e aqui estão as melhores e maiores universidades do mundo na área de negócio. Inicialmente o projeto era de 1 ano sabático. Eu já atuo mais de 15 anos como consultor financeiro aí no Brasil, atuava, e vim para estudar. A partir do meu desempenho nos estudos, eu fui convidado a trabalhar em um banco de investimentos aqui na região de Nova York. A gente foi gostando aqui do país, a família foi se adaptando e a gente resolveu ficar. Localizado bem na entrada da Baía de Vitória, o Farol de Santa Luzia foi construído em 1870 com chapas de ferro fabricadas na Escócia. Ele foi inaugurado 1 ano depois por Dom Pedro II. Com 17 metros de altura e alcance de 32 milhas marítimas, o Farol de Santa Luzia era iluminado à base de querosene. Hoje, essa iluminação conta com lâmpadas de 300 watts e 4 focos que servem de orientação para navegação direcionada aos portos de Vitória, Vila Velha e Tubarão. É uma área de segurança que pertence à Capitania dos Portos e por mais de 10 anos ficou fechado para visitação, mas um convênio com a Prefeitura de Vila Velha possibilitou a reabertura do local. Nós agradecemos muito a Marinha por ter assinado esse termo de cooperação com a Prefeitura e obviamente que além desse monumento belíssimo que é o Farol, nós temos aqui também um mirante, onde que os turistas adoram, né, para tirar as fotos. Nós temos uma exposição de todos os nós usados pelos marinheiros. Nós temos essa bela vista aqui que as pessoas podem vir contemplar. Uma lojinha de artesanato que foi inaugurada recentemente. E agora para o verão nós estamos preparando um outro atrativo que é a Sala da Memória, onde que nós vamos contar toda a história da Marinha e da Capitania dos Portos aqui no Espírito Santo. O Farol de Santa Luzia reabriu há apenas 1 ano e dentro desse tempo já recebeu cerca de 100 mil turistas. Ele já é o 3º ponto turístico mais visitado do município, perde somente para Chocolates Garoto, com 300 mil visitas, e o Convento da Penha, que recebe cerca de 3 milhões de turistas todos os anos.
A reabertura do farol ainda é novidade, até mesmo para moradores da cidade, como esse carioca, que mora em Vila Velha já há 24 anos, mas que visitou o farol pela primeira vez nesta semana. Aí agora, quando surgiu a primeira oportunidade, eu vim. Muito bom e muito interessante, porque reaviva, né, os lugares que estão perdidos na memória do povo, capixaba principalmente. E é uma atração bem interessante para o turista e para o brasileiro que vier de fora, de outros estados, de outros países, para vir conhecer. Além do farol, os visitantes também têm acesso ao Centro de Atendimento ao Turista, que além de fornecer informações sobre os principais pontos turísticos da cidade, possui diversas peças de artesanato que podem ser adquiridas pelos turistas como lembrança da cidade. Nós temos artesanato e mês direcionado para a área do turismo. O farol de Santa Luzia fica no final da Praia da Costa, no caminho para a residência oficial do governo. As visitas acontecem de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. E que tal aproveitar o final de semana para curtir um cinema? Então fique por dentro dos filmes que entraram em cartaz nas telonas do Cinemark na Grande Vitória. Thor Ragnarok, A Comédia Divina, Quem quer dinheiro? Além da Morte, Tempestade, Planeta em Fúria, Missão Cegonha. Você conhece esse pássaro? Se ela me conhece, ela é minha mãe. Depois daquela montanha. Nobody knows where we are. A Noiva. Historietas assombradas para crianças mal criadas. Isso é gato? Claro que não. É feito por gatos. E para ficar por dentro dos horários das sessões, acesse cinemark.com.br. O ES News Especial fica por aqui. Bom descanso e até semana que vem.